bem-vindo a mais uma aula do curso Saúde na Escola. Ei, tá impressionante, hoje tá impossível isso. Vai lá. Incrível. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina Saúde na Escola do curso de Ética, Valores e Saúde na Escola. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a sua saúde. Você, professor, como será que anda a sua saúde? Para isso, a gente vai falar sobre algumas considerações, a questão de problemas na voz, problemas posturais e a questão do estresse. Então, eu pergunto, antes de mais nada, será que você tem algum problema de saúde desse nível? Voz, postura ou estresse? Como será que está isso? Então, para a gente começar, é importante a gente falar quais são os fatores desencadeantes dessas alterações na saúde, né? Excesso de trabalho, indisciplina em sala de aula, salário baixo, pressão da direção, violência, demandas de pais de alunos, bombardeio de informações, o desgaste físico, problemas posturais, perda da voz, falta de reconhecimento da atividade profissional, são algumas das causas de estresse, ansiedade e depressão que atrapalham a saúde do professor. Nesses itens, você se identificou com algum? Bom, para a gente começar falando um pouquinho sobre essa questão da saúde do professor, vamos dar uma volta aí pelo nosso país e ver como anda a saúde do professor nos diferentes regiões aí do nosso país. Vamos assistir um pouquinho a esse vídeo. Meu nome é Bernardino, sou professor de matemática. A minha carga horária semanal são de 20 aulas. Eu tenho carga horária dupla. Nosso corre-corre do dia a dia, vamos adquirindo sérios problemas de saúde. No caso do professor especificamente, a gente tem problemas psiquiátricos e problemas de voz. Tirei um nódulo de cordas vocais. Eu tive um pânico devido ao estresse do trabalho, né, e as condições de trabalho. E nasceu então a ideia de implantarmos o programa Bem-Estar e Saúde na Educação. Isso sobrecarrega também a coluna. É uma sensação que secou a garganta. O importante é beber água durante a aula. E quando a gente se comunica de maneira eficaz, de maneira eficiente, o relacionamento com o outro flui. Felicidade é o oposto da doença. E a felicidade é possível nas escolas. Bom, e aí? Como que foi? Você se identificou com alguma das questões colocadas no vídeo? Com certeza sim. Existem muitos problemas que atrapalham a sua saúde. Mais especificamente agora, nós vamos falar de 3 principais problemas. A questão da voz, a questão da postura e a questão do estresse, que são 3 aspectos que atrapalham muito a saúde do professor de uma maneira geral. Para começar, a gente vai falar sobre a saúde vocal dos professores. E para isso, eu convido a professora doutora Lúcia Mourão, fonoaudióloga da Unicamp, que vai falar um pouquinho quais são os principais problemas de voz e quais as orientações para que você, professor, possa minimizar esses problemas. Vamos lá! O tema saúde vocal do professor é um tema de extrema relevância. Sabemos que é o professor que é é um profissional com grande risco de desenvolvimento de alteração de voz. Por conta da grande demanda vocal, normalmente é o profissional que trabalha em mais de uma escola, fazendo 2, 3 turnos, usando a voz o tempo inteiro, numa condição de espaço nem sempre favorável, com ruído, a qualidade acústica das salas de aulas não são adequadas, toda a relação mesmo do professor com o aluno mudou bastante com os anos, então a atenção do aluno ao conteúdo da aula é bem limitado, grande ruído nos alunos e o professor muitas vezes tenta controlar esse ruído falando mais alto do que todas as crianças juntas. E a gente sabe que isso é um fator importante para gerar um problema vocal, porque eu vou fazer um impacto muito grande nas minhas pregas vocais para conseguir falar tão alto que eu consiga ser ouvido por todos os alunos falando ao mesmo tempo. A gente sabe que isso e ainda mais com uma demanda vocal intensa, eu tenho grandes riscos de problema, além do fato que eu nunca aprendi a usar a voz em sala de aula.
Ninguém ensinou pra gente como é que eu deveria colocar a voz, que recursos eu tenho, como é que é usar bem a voz. Então, o que a gente reforça é a necessidade dos cuidados da voz, de aprender a usar a voz para entrar em sala de aula. O que a gente vê, na maior parte das vezes, é que o professor só vai procurar um atendimento ou uma ajuda com um profissional quando já está com algum problema vocal instaurado, ou seja, ele já está tendo que pedir vários afastamentos, já tem várias ausências, porque ele acaba ficando sem voz. E a gente sabe que a melhor ação é a ação preventiva. Quando eu conseguir procurar antes de ter o problema, eu vou preveni-lo e eu até aprimoro a minha qualidade de atividade docente. Então, a gente sabe de algumas coisas que auxiliam o professor a usar a voz em sala de aula. Por exemplo, a hidratação, né? Quanto mais eu hidrato toda a minha região que eu vou usar para fazer a voz, eu melhoro a qualidade dessa voz. Não significa que quando eu bebo água, a água passa por entre as pregas vocais. Na verdade, eu melhoro toda a ação da articulação, da amplificação do som, para eu ser melhor ouvido em sala de aula. Além disso, uma outra coisa que é importante, né? Como eu preciso de uma boa projeção vocal, eu preciso de articular, falar com movimentos mais amplos, que esse som é como se fosse um alto-falante. Se a caixa de som ela é maior, ela vai ter um som que vai sair mais alto e eu vou ser melhor ouvido dentro da sala de aula. Falar virado para a lousa, eu tenho que fazer muito mais força para ser ouvida no final de sala de aula, então vai gerar um esforço maior. Uma das coisas que a gente coloca também, que é a variação da nossa fala. Se eu falo sem articular e sem variar o tom, eu não tenho atenção do aluno, eles vão se dispersar mais, aí eles vão falar mais e eu vou ter que falar mais alto. Então, tá trabalhando com uma variação melódica maior, eu chamo a atenção do aluno para alguns conteúdos, isso também deixa a fala mais atrativa para os alunos e o aprendizado do aluno também acaba sendo mais eficiente, ele tem mais interesse de olhar esse conteúdo do professor, o que ele quer dizer e tudo mais. Outras coisas que a gente escuta bastante, que o professor às vezes faz, e tem algumas que são mais mitos do que verdade. Então, chupar pastilha, balinha de gengibre, são coisas que não vão melhorar a qualidade vocal, elas só fazem um efeito mais anestésico e a gente vai forçar e não vai sentir que está forçando. Então, o que é melhor é eu conseguir aprender, né, a usar essa voz com maior eficiência em sala de aula. Outra coisa importante é respirar. Eu não consigo falar e falar forte se eu não tiver um bom controle respiratório, que aí eu vou estar sem ar e vou estar tensionando mais para conseguir falar até o final. Então, a gente aprendendo a usar a voz adequadamente, ou seja, equilibrando a respiração, a essa variação toda melódica na voz, articulando mais, a gente já consegue uma qualidade de voz melhor. E tá sempre atento, né? Muitas vezes a própria escola ou tem alguns serviços, né, que fornecem orientações, campanhas todas de saúde vocal para melhorar, para a gente aprender a como usar a voz e a gente fazer isso antes de ter um problema, que aí minha qualidade como docente vai ser melhor. Né? O que a gente vê num estudo recente, né, defendido agora em 2009, que foi um mestrado desenvolvido na saúde pública aqui da Unicamp, que em geral o professor só vai procurar o atendimento quando já está com um problema importante, e aí ele vai só fazer um trabalho já terapêutico e não preventivo. E muitas vezes a gente consegue resultados muito aquém do que a gente gostaria se o trabalho já fosse desenvolvido antes da alteração ou para eu aprender e melhorar a minha eficiência como atividade docente. Bom, então o que a gente destaca, né, que é importante para falar sobre a saúde vocal do professor é que esse é o principal instrumento de trabalho. Então a gente tem que olhar para ele com cuidado. Todo o conteúdo de aula ele é importante, mas se eu não tiver um bom recurso de transmitir todo esse conteúdo, ele não vai chegar, né, no nosso objetivo final. Então, ficar atento e tentar trabalhar e cuidar dessa voz, aprender a como usar essa voz na atividade docente é de fundamental importância. E tem profissionais específicos para isso. O profissional de fonoaudiologia é uma profissão que auxilia nesse conhecimento e nesse aprimoramento do uso de voz. Bom, agora que você assistiu a uma entrevista com a doutora Lúcia Mourão, falando sobre essa questão da voz,
as orientações básicas para melhorar ou para prevenir mesmo consequências mais graves na questão da sua voz, vamos agora falar um pouquinho sobre a questão da postura, a saúde postural dos professores, né? Para isso eu convido o professor doutor Luiz Carlos Boaventura, que é fisioterapeuta do CEUNSP, para falar um pouquinho sobre essa questão da postura. Você, professor, com certeza passa horas na frente do computador, preparando aulas, geralmente fica sempre na mesma posição. Será que isso está atrapalhando a sua saúde postural? Então vamos lá. Olá, meu nome é Luiz Boaventura, sou fisioterapeuta e hoje estaremos falando sobre problemas posturais que influenciam a saúde do professor dentro de sala de aula. Além disso, também falaremos sobre orientações, qual a melhor postura para que vocês, professores, tenham uma posição melhor diante dos seus alunos e, consequentemente, vamos minimizar esses problemas. Antes de mais nada, de nós falarmos sobre os nossos problemas posturais, lanço uma pergunta a vocês. Quem, em algum momento da vida, nunca teve um problema nas costas? Ou uma dor, por exemplo, que é o principal sintoma? Pois é, esse é um assunto realmente interessante, pois a grande maioria de nós, em algum momento, já sentimos dores. Antes de mais nada, vamos falar desses problemas. Bem, vamos a eles. Inicialmente, quando falamos de dores nas costas, podemos citar várias causas, várias razões para essa problemática. Por exemplo, posturas viciosas é uma possibilidade. Segundo, sedentarismo é outra causa também muito importante de problemas na coluna. Terceiro, hérnias de disco desencadeadas por muitas dessas causas. Sobrepeso e o que era conhecido antigamente como LER, ou lesão por esforço repetitivo, e hoje assumiu um novo nome. Hoje é considerada como uma abreviação de DORT, que é um distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Diante de todas essas alterações, principalmente as que causam grande desconforto ao professor dentro da sala de aula, podemos citar e mencionar algumas possibilidades de melhorar essas dores. Pois bem, em relação às orientações para minimizar os problemas posturais, dentre todas elas, a primeira que vamos citar é em relação ao nosso alongamento. Hoje, como mencionamos, uma das principais causas é o nosso sedentarismo, né? Então vamos quebrar essa inércia, vamos movimentar da melhor forma possível. Iniciaremos alongando antes da gente entrar dentro da sala de aula. Alongamentos simples, fáceis e rápidos que dá para a gente estar fazendo e evitando algum problema. Primeiro deles, podemos colocar a palma da mão para cima, virando a ponta dos dedos para baixo, alongando suavemente. Contaremos até 10, trocamos de lado e vamos repetir isso por 2 a 3 vezes. Depois, palma da mão virada para baixo, dedos para o chão e também alongaremos por 2 a 3 vezes consecutivamente, trocando de lado na sequência. Além disso, podemos também evitar muitos dos nossos problemas com condições fáceis, como por exemplo, quando formos utilizar o quadro, para a gente estar escrevendo, utilizamos a nossa altura. Não vamos utilizar um ângulo muito alto, ou seja, vamos utilizar o quadro na altura dos nossos olhos, para que a gente tenha que escrever e passar toda a mensagem aos nossos alunos, mesmo que se tenha que repetir, apagar várias vezes o quadro. Além disso, outros bons exemplos para manutenção, ou melhor dizendo, a nossa boa manutenção da nossa postura, se diz quanto à nossa postura. Imagine que você tem uma linha puxando a sua coluna para cima. Relaxe os ombros, tranquilo, isso, exatamente, respire fundo e imagine essa linha puxando você para cima. Essa é uma postura adequada, mais próximo do que nós chamamos de fisiológico, ou seja, a resposta adequada do nosso organismo. Espero que essas simples orientações vocês apliquem no seu dia a dia e, consequentemente, tenham uma melhor qualidade de postura. Muito obrigado e estou à disposição de vocês. Bom, e depois de assistir a mais essa entrevista, né, com o professor Luiz, e com certeza você se identificou com alguma das questões colocadas, e tenho certeza que tanto da parte fonoaudiológica como da parte da fisioterapia, você vai começar a fazer algumas coisas para tentar mudar e prevenir
algumas questões mais agravantes na questão da sua saúde. E, falando do terceiro item, a gente vai falar sobre o estresse dos professores. Mas para a gente começar a falar do estresse, todo mundo fala em estresse, né? Hoje em dia é muito comum falar que a pessoa está estressada, está isso, está aquilo, mas o que é realmente o estresse? O estresse é uma reação do organismo que tem componentes físicos e psicológicos. E que essa reação é desencadeada por estímulos que causam medo, confusão ou até mesmo felicidade. Pode acontecer o estresse decorrente de uma explosão de felicidade. Existem 3 fases no estresse, né? A fase de alerta é quando existe o primeiro contato com o estímulo estressor. Geralmente, né, na sociedade em que a gente vive, no mundo de hoje, com tantas informações, com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, é muito comum a gente encontrar pessoas que estejam na fase do alerta, né, que têm estímulos que consideram aversivos. Só que geralmente esses estímulos param por aí. Por quê? Porque a pessoa tem meios de lidar com isso e esse estresse acaba não entrando nas outras fases. A fase segunda é a fase de resistência. É quando esse estímulo estressor, né, esse estímulo aversivo, ele é tão intenso que ele dura muito tempo, né, ou a pessoa não consegue ter estratégias para lidar com esse estressor, com esse evento estressor. Tá? E se isso persiste ainda mais um tempo, a pessoa entra na fase de exaustão. A fase de exaustão é uma fase onde a pessoa perde todas as energias da vida e começam a aparecer aí outras doenças, como depressão, pânico, fobias e até doenças físicas mesmo, né? No sentido da a pessoa fica muito mais vulnerável a qualquer tipo de infecção e isso acaba atrapalhando a saúde como um todo. O ápice do estresse na questão do professor é a síndrome de burnout. Provavelmente você já ouviu falar sobre isso. Burnout hoje é um termo muito utilizado, sem uma tradução específica para o português, mas é uma das consequências mais marcantes do estresse profissional. E é caracterizada por uma exaustão emocional, uma avaliação negativa de si mesmo, né, depressão e insensibilidade a quase tudo e a todos. Então a pessoa chega num estado de exaustão completa, ela não consegue mais reagir a nenhum estímulo. Bom, quais são as causas do estresse do professor? Né? Existem várias causas e a gente não pode falar em uma causa específica. Geralmente são várias causas acontecendo juntas. Então, a sobrecarga quantitativa, então, excesso de atividades, de reuniões, de provas, de trabalho, cobranças, responsabilidades, isso se agrava muito quando é final de semestre, né, fechamento de notas e tudo isso. A falta de tempo para atender as múltiplas responsabilidades, porque hoje em dia, você, professor, sabe muito bem como é, né? A gente não faz uma atividade só, são várias atividades e tem que cumprir todas essas atividades. A questão da falta de recursos e das más condições de trabalho que a gente tem. O sistema de ensino deficitário. Nesse sentido, a gente vê que, tudo bem, são essas as causas, mas tem professores que lidam bem, né, com os mesmos estímulos estressantes. E tem professores, tem pessoas que não vão lidar muito bem e podem desenvolver esse estresse. Mas por quê? Porque mais importante do que o estímulo aversivo, do que o estímulo estressor, muito mais importante que isso, é a maneira como você interpreta a situação, a maneira como você percebe esse estímulo estressor. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Isso é muito subjetivo e depende de cada um. Então, se você sempre responde de maneira inadequada, né, de uma maneira pessimista, sempre com ansiedade, as situações de vida vão se acumulando e vão prejudicando a sua vida como um todo. E daí começam a aparecer aquelas doenças, aqueles outros agravantes que a gente acabou de falar. Pontos importantes. Como é que a gente faz ou para prevenir o estresse ou para estar melhorando, né, quando a gente já chega nessa fase de alerta ou até uma fase de resistência? Primeiro ponto, restaure a dimensão coletiva do trabalho. É importante, você não está sozinho, né? Tem muitos professores junto com você. Então, a interlocução com os pares é fundamental. Manter a calma. A situação pode ser ruim, mas não vai ficar sempre assim. É preciso a gente fazer a nossa parte e esperar que vai chegar a hora certa. Tentar sempre encontrar algo positivo na situação. Eu sei que isso parece uma questão, poxa, não, é difícil, mas é possível. Converse com seus colegas de trabalho. Veja como que eles estão lidando com a mesma situação que você e pode ser que eles estejam se dando melhor.
Não porque eles são melhores, mas porque naquele momento tem uma habilidade que possivelmente você, por estar inserido nessa questão, nesse problema, não está conseguindo enxergar. Focalizar sempre no que pode ser feito, no que dá certo, e não no que não pode ser feito, e não nas limitações do trabalho, e não no que não dá certo. Focalize no que pode ser feito. Não desenvolva dependência de ninguém. Quando a gente põe o controle da nossa vida, da situação que a gente quer na mão de outra pessoa, isso prejudica muito. Tenha flexibilidade, aceite as mudanças. Fora isso, exercícios físicos. Nós sabemos que exercícios físicos regulares melhoram o estresse, melhoram a qualidade de vida. Então é importante que isso faça parte do seu dia a dia. Assim como um bom sono, boa alimentação, é fundamental para que a saúde física também esteja em ordem. Tenha momentos do dia focalizados em você. Como já foi falado na primeira aula, como é que quantas horas por dia você tem de lazer? Como que é isso? Então, focalize um pouquinho do dia para você. Crie, dentro do possível, um ambiente de trabalho agradável. E não desanime. Nunca. Em relação, então, à saúde do professor, retomando um pouquinho esse ponto inicial, o que a gente pode fazer para prevenir ou para melhorar? A gente tem que fazer ações que contribuam para o bem-estar, né? Que contribuem para o desempenho profissional e, consequentemente, tenham um impacto positivo na relação ensino-aprendizagem. Receba o apoio da direção, então conte, converse, né? Dialogue com os seus superiores, com os coordenadores. Mantenha-se sempre em constante formação. Disponha de horários para estudo e para lazer. Cuide da saúde física e emocional. Conte com o apoio dos colegas. Lembre-se, você não está sozinho. Mantenha a indisciplina sob controle. Tenha boas condições de trabalho. Esteja por dentro do projeto pedagógico da sua escola. E seja prestigiado. Mas para isso, você tem que fazer acontecer. Então faça acontecer, que eu tenho certeza que a sua saúde vai melhorar de uma maneira integral. Eu espero que com essas discussões mais pontuais sobre a sua saúde, você crie estratégias de melhorar essa saúde e, consequentemente, ter uma relação ensino-aprendizagem muito mais adequada e muito mais facilitadora. Eu tenho certeza que você consegue. A gente se encontra na próxima aula.